Lugares geométricos. Tarefa 2. Apótema do hexágono inscrito numa circunferência de raio R. Antes de resolvermos o exercício, vamos recordar os ângulos internos do hexágono regular. Como sabemos, os ângulos internos de um qualquer polígono regular são todos iguais, e o valor da sua amplitude pode ser expresso em função do número de lados desse polígono regular. A relação métrica que relaciona a amplitude de um ângulo interno com o número de lados desse polígono é dada pela expressão 180 que multiplica pela diferença entre o número de lados menos 2, tudo a dividir pelo número de lados. No caso do hexágono, a amplitude de um ângulo interno é igual a 120 graus. Tendo por base o valor da amplitude de um ângulo interno de um hexágono, recordamos também que a relação métrica que relaciona o apótema com o raio da circunferência circunscrita ao hexágono é igual ao semiproduto do raio da circunferência pela raiz quadrada de 3. O enunciado deste exercício é então o seguinte. O hexágono regular da figura está inscrito numa circunferência de raio 6 cm. Determine o valor exato da medida do comprimento de um apótema do hexágono. Vamos então calcular esse valor por 3 métodos diferentes, sendo que o terceiro método tem por base conceitos matemáticos que serão abordados mais à frente no programa da matemática. No primeiro método vamos aplicar a relação métrica entre o apótema e o raio da circunferência circunscrita, e o lado do hexágono regular, pelo que obtemos o valor de 3 raiz quadrada de 3 cm. No segundo método, vamos calcular a medida do apótema, recorrendo ao teorema de Pitágoras. Sabemos que o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, de lado L, igual ao raio da circunferência circunscrita. Em um qualquer desses triângulos equiláteros, podemos dividi-lo em 2 triângulos retângulos iguais, em que o apótema é exatamente a altura do triângulo equilátero relativamente ao respectivo lado do hexágono, ou o cateto comum aos 2 triângulos retângulos. Aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos o valor de raiz quadrada de 27, ou 3 raiz quadrada de 3 centímetros. No terceiro método vamos calcular a medida do apótema, recorrendo ao conceito de seno ou cosseno em um triângulo retângulo. Sabemos que os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 graus, pelo que conhecemos os ângulos internos dos 2 triângulos retângulos em que o podemos subdividir. Quer pelo conceito de seno ou cosseno de um ângulo interno de um triângulo retângulo, calculamos o valor da medida do apótema. Por exemplo, se recorrermos ao conceito de cosseno de um ângulo interno de um triângulo retângulo, o cosseno do ângulo de 30 graus é igual ao quociente entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa, ou seja, tendo por base essa igualdade, obtemos o mesmo valor para o apótema, 3 raiz quadrada de 3 centímetros.